a Covid-19. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Saúde, através de nota, divulga uma situação extremamente preocupante. E eu vou resumi-la aqui. A Saúde de Ribeirão informa que houve um crescimento muito acentuado na chegada de novos casos, bem como nas internações e principalmente na gravidade dos casos, em particular na necessidade de intubação e terapia intensiva nas últimas 72 horas na cidade de Ribeirão Preto. Na quinta-feira, 15 de maio, eram 92 pacientes internados nos polos Covid e UPAs, sendo que destes, 13 estavam entubados. Este número de pacientes em ventilação artificial subiu diariamente para 19, seguido de 23 e finalmente 27, ontem, 17 de maio. Evidentemente, afirma a Secretaria da Saúde, este aumento tem relação com o aumento da circulação das pessoas e o número de aglomerações evidenciados nos últimos 15 dias. Mais uma vez, o sistema de saúde público e privado encontra-se sobrecarregado em Ribeirão Preto, com o agravante do aumento também consistente em toda a DRS 13. Dia 16 de maio à noite, no sistema do Estado de São Paulo de regulação médica, a fila de espera por vagas era de 192 casos, sendo 142 de Ribeirão Preto e 70 da região. Os gráficos demonstram este crescimento súbito, além das taxas de ocupação de leitos de CTI, bem como a situação da cidade em relação à média móvel e o Plano São Paulo. As medidas de restrição que estão sendo persistentemente solicitadas por todas as autoridades sanitárias no Brasil e em Ribeirão Preto, e parcialmente respeitadas pela população, levam, mais uma vez, a esta situação. Então esse é o raio-x de momento, a fotografia de momento aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em outro momento, a prefeitura já teria adotado o lockdown ou medidas mais restritivas, porque a prefeitura pode, sem pedir permissão ao governo do estado de São Paulo, ao governador, adotar mais medidas restritivas. Ela não pode adotar medidas mais permissivas. Nesse cenário, a prefeitura, por inúmeras vezes neste mais não, permitindo as atividades, passando a mensagem ao povo de que a doença estaria recuando e que as atividades estão voltando aos poucos. O próprio governador, insisto aqui, desintocou, passou a cumprir a agenda no interior de São Paulo e mentirosamente disse que não vão faltar leitos de UTI em hospitais do interior. Mentirosamente, porque faltam. Eram 192 pessoas aqui em nossa região, 140 só de Ribeirão Preto, esperando por vaga em UTI e não tinha onde internar. Uma situação dramática que, infelizmente, as nossas autoridades insistem em esconder e poucos cobram esta situação. Então a estratégia é colocar a culpa no povo, como se os números tivessem diminuído com as atividades paralisadas, com o comércio e todas as outras atividades suspensas. Simplesmente não há diferença. Com a atividade fechada e com a atividade em pleno funcionamento, a situação é a mesma. Chegamos ao momento do salve-se quem puder. Ou seja, cuide-se, porque se precisar de leito público, infelizmente, não temos. Essa é a situação. Cuide-se. Não acredite no que os gestores estão dizendo. Não acredite. A começar pelo maior deles no estado de São Paulo, chamado João Dória, que na semana passada disse que não faltariam leitos de UTI. E estão faltando e não são poucos.
Agradeça a Deus por não precisar de um leito hospitalar nesse momento. E cuide-se, porque se precisar, a probabilidade de conseguir é mínima. Nas últimas horas, nós temos recebido pedidos desesperados por parte de familiares em busca de internação, em busca de uma vaga em UTI. Não tem. Não tem em Ribeirão e não tem na região também. Essa é a nossa situação. Resultado de inúmeros erros, de comportamento, de falta de distanciamento, mas principalmente de contradição nas medidas adotadas no estado de São Paulo. Quando, com o cenário que o governo usou para justificar o fechamento de tudo, esse cenário não muda e o governo permite a abertura de tudo. Então, que tipo de regra é essa? Que tipo de plano é esse? Em que na cidade de Ribeirão Preto nós passamos de 2.000 pessoas mortas. 2.000 pessoas mortas. Que raio de plano é esse? Em que passamos, e já faz tempo, de 100.000 mortos no estado inteiro. 100.000 mortos. É como se cidades do porte de Barretos, Sertãozinho e tantas outras aqui da nossa região simplesmente fossem dizimadas do mapa. Cuide-se, porque o momento é de absoluto desespero, colapso. A própria Secretaria de Saúde se rende a essa situação. Ou seja, admite, não há o que fazer. Não há o que fazer, porque não tem vaga. E enquanto a gente está sofrendo aqui, no interior, o governo do estado se mostra distante. O mesmo governo do estado que está prometendo não faltar leitos. Simplesmente é atropelado pela realidade. Atropelado pela necessidade das pessoas. A única mensagem que nós temos que passar aqui é: cuide-se e agradeça a Deus. Todos nós aqui temos que agradecer por não estar precisando de um leito de UTI, de um leito hospitalar para Covid. Porque não tem. O sistema público falhou. O Plano São Paulo falhou. Apesar dos nossos gestores afirmarem o contrário.